Olá, estamos em mais um episódio do Saúde do Intestino e hoje eu tenho o prazer de ter aqui um amigo meu, Diego Medeiros. Ele é educador físico, inovador e empreendedor das tecnologias e fundador do Personal Digital. Diego, é um grande orgulho tê-lo aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado por esse convite. Um convite que nasceu ali no pedal, né? Exato. A gente pedalando. Mas que bom de estar aqui e discutir sobre atividade física, saúde do intestino, né? O quanto tudo isso está relacionado. E vai ser uma honra estar aqui junto com você. Exato, né? E como a gente conversava, né? É muito bom esse momento, né? De pedalar, um momento de lazer aliado à atividade física, né? Diego, e como essa atividade física, ela impacta na saúde em geral? Porque hoje a gente vê muito as pessoas preocupadas só com estética, né? E como a atividade física ela pode melhorar a saúde como um todo? Boa, Danilo. Se fala muito sobre, né, a saúde, o exercício físico relacionado à saúde. Eu acho que isso não existe mais dúvidas. O quanto realizar um exercício físico, uma atividade física, existe até uma diferença. É legal trazer isso aqui para o público. Atividade física e exercício Isso físico. eu não sabia. Então, a atividade física é qualquer movimento, né? Aham. Então, se você faz uma faxina em casa, se você lava o carro e tudo mais, é qualquer movimento do corpo ali sem algo organizado, estruturado. Então, se diz que você está fazendo uma atividade física. Se você sobe uma escada lá aleatoriamente para pegar alguma coisa, um determinado andar, você está fazendo uma atividade física. Se você anda no supermercado, você está fazendo uma atividade física. Agora, quando você vai para academia, você tem um treino estruturado, você tem um treino de bike, né? Qual o dia que você vai fazer, a intensidade, o volume, aí você tem um exercício, né? O exercício físico de forma organizada. Mas voltando para a pergunta, Mas isso foi muito interessante, Diego, porque isso boa. é um questionamento dos meus pacientes também. Eles perguntam, doutor, mas meu trabalho é muito intenso, eu fico muito cansado, eu faço muito exercício, realmente eu subo a escada ou eu pego peso, não já vale esse exercício? Ele vale, né? Porque é sempre aquilo. O um é melhor do que o zero, o dois é melhor do que o É, um e assim sucessivamente. isso, Então, se manter ativo é muito bom. Porém, se manter ativo de uma forma estruturada é como se você azeitasse aquilo que já é bom. É como se isso, você lubrificasse o motor do carro, daquele carro que quer mais performance, por exemplo, isso. né? E aí você vai melhorar aquilo trazendo um treino mais regular, né? Uma quantidade de exercício mais organizada. Então não tem dúvidas sobre o quanto a atividade física e o exercício físico ele é bom para a saúde. E hoje a gente já discute o quanto disso, né? O quanto é bom, o quanto de treino. Ah, é mais um treino aeróbico, é mais um treino de musculação para uma determinada doença, para prevenção de câncer, né? Para melhorar o intestino, a saúde do intestino como um todo, se é bom, é ruim. E aqui a gente está para tirar algumas dúvidas sobre isso também. Exato, então já começamos com esse aprendizado, aí, que era uma dúvida frequente dos pacientes. Boa. Então, se você achou isso interessante, manda para alguém que a conversa vai render bastante, tá certo? E como a gente tava falando, Diego, tem uma quantidade mínima de exercício para você fazer por semana ou fazer um pouquinho, ir ali comprar o pão, já tá na minha atividade física? Eu acho que todo mundo vai dizer agora, não, eu já pratico atividade física, né? É, Já que Diego falou sobre isso, mas não. Existe sim, é uma forma mais organizada, né? A Organização Mundial de Saúde ali, ela fala de 150 a 300 minutos de exercício físico por semana. Isso vai dar uma variação ali de 20 a 40 minutos por dia. E aí já existe aquele mito também, né? Eu, por muito tempo, dei aula de personal training, né? De forma particular, nas academias. Hoje eu não consigo, diante de todos os negócios que eu toco. Mas sempre escutei muito aquela dúvida. Diego, mas eu treino 3 vezes na semana. Então, 3 vezes na semana não tá bom? Eu disse, tá bom. Melhor do que duas. é, Mas o legal é que você faça um pouco todos os dias, é que sim. você tenha frequência disso. Então, se a gente coloca de 20 minutos a 40 minutos, eu digo, ó, começa com 20 minutos, né? Um exercício de baixa intensidade, começa a levar isso e coloca na tua rotina. Eu acho que melhor do que discutir a intensidade ou a quantidade, é rotina, é frequência de exercício físico ali dentro da tua rotina, né? É isso que eu prego junto com os meus
clientes, alunos, né, amigos dentro da minha própria casa. Meu filho de 6 meses, já estou pregando isso para ele. Tem lá, tem atividade e o exercício Já físico tem, ele já já. tem. Que bom, Diego. Porque hoje um grande problema que a gente vê no mundo todo, né? A gente vê o interesse das pessoas no exercício físico, no mundo fitness, só que o sedentarismo também aumenta, né? Cada vez a gente vê estudos mostrando a população mais gorda, né? Mais sedentária. Isso, a gente está na revolução do século, né, que a gente pode falar sobre o uso de medicamentos aí para obesidade e tudo mais. Só que o sedentarismo ele aumenta, e existe um número que se fala e eu nunca vejo esse número mudar, que é cerca de apenas 5% da população é que pratica exercícios Sim, físicos de forma regular. Né? Então, se a gente pega 5%, é um número muito baixo de milhões de pessoas. Então tem muita gente fora da academia, tem muita gente fora do treino da praia, tem muita gente fora do ciclismo, fora de qualquer outra exercício físico ou atividade física. Mas sim, o sedentarismo ele cresce, ele mata, ele está muito associado a várias outras doenças. Então às vezes a pessoa tem uma doença e ela não conseguiu resistir por muito tempo pela por ter o corpo debilitado. Isso. Por não praticar uma atividade física. Quantos casos a gente escuta de pessoas que saíram da UTI, melhor e tudo mais devido a uma atividade física, né? Minha esposa passou pela gravidez, pela cirurgia, e a gente estava até discutindo, se você sai da cirurgia e o médico pede para você o quê? Andar. Vai andar, tem um momento de repouso logo, isso, né? Período bem crítico ali, bem agudo, mas depois curto, né? Vai andar, vai se movimentar. Então, até para voltar o intestino a funcionar tudo, né? Até o seu corpo voltar àquela atividade, né, Diego? O movimento cura, né? Então, cara, só sabe o bem do exercício físico quem precisou dele um dia e disse, poxa, por quanto tempo eu perdi de não fazer esse exercício, né? E ele é tipo uma poupança, né? Se você realmente enfrenta uma doença grave. A gente viu muito isso no Covid, né? Muita gente com internação prolongada, UTI. E a gente percebia quem tinha músculo, né? Realmente, quem era atleta tinha mais chance de sobreviver, né? E, Diego, com essa moda das canetinhas, né? Dessas medicações para emagrecimento, é isso que a gente tá vendo muito. As pessoas emagrecem realmente, mas a que preço, né? Porque elas perdem muito músculo, né? Se não tiver uma atividade física estruturada, né? Perfeito. Outro mito que tem, né? É perder peso e emagrecer. Quando você emagrece, você perde gordura. Quando você perde peso, vai embora tudo. Tudo. Massa gorda, massa magra. E Danilo, a cada década, o nosso fisiológico, ele vai perdendo ali naturalmente cerca de 10% da nossa massa muscular. Então é muito músculo indo embora. Então quando a gente percebe um velhinho, por exemplo, ele vai ficando curvo, né? Ele vai ficando com aquela coluna curvada, porque ele vai perdendo músculo, ele vai perdendo força e a estrutura dele, a gravidade vai puxando para baixo. Que interessante. Quando você percebe uma pessoa que treina, uma pessoa que faz musculação, treino de força, os músculos eles puxam a gente para cima e para baixo. Isso. Então a gente assume uma postura mais ereta, né? Então, a atividade física, o exercício físico, não é só sobre estética, de fato é sobre saúde. E aí, voltando, né? Perda de peso e o emagrecimento. Então, as canetinhas, elas estão aí. Eu sou a favor no sentido de qualquer coisa que nos ajude de uma forma regular, de uma forma prescrita, de uma forma bem avaliada. Sou a favor quando isso está dentro de um programa estruturado. Mas hoje, cuidado com a má informação, né? Todo mundo comprando de forma aleatória. Gente trazendo na cueca, né? A gente vê e você não sabe nem que produto é aquele. Não sabe nem se é verdadeiro, não sabe nem a procedência daquilo. Muito cuidado. Então, eu sou a favor desde que esteja dentro de um programa de uma forma orientada, né? A gente vê, até conversa com outros amigos médicos, o quanto as cirurgias bariátricas elas até diminuíram. Por quê? Pelo uso dos fármacos ajudando as pessoas a emagrecerem, né? Mas cuidado, porque você pode estar perdendo gordura, você pode estar perdendo massa muscular e você tem um prejuízo um pouco mais para frente. E uma coisa que eu vejo bastante é a interação com o intestino. Realmente as pessoas ficam
muito presas, constipadas também pelo uso das canetas, né? Então, e mais ainda a gente focar nesse papel da atividade física, né, como um aliado até para quem toma essas medicações, que existem muitas pessoas, a gente não pode fechar os olhos Sim. a isso, mas a atividade física como uma aliada, né, para a saúde do intestino, para a gente combater a constipação, né? Boa. O intestino, você melhor do que nunca, né? Pode falar, mas ele é músculo, né, Danilo? Exato. Então, quando a gente pratica o movimento, vamos falar assim, a gente tem um sistema, né? Então, a gente tem um sistema cardiorrespiratório, a gente tem um sistema, a gente tem toda a fisiologia ali acontecendo, a gente tem um sistema muscular, a gente tem um sistema nervoso. E o quanto o sistema nervoso ele está atrelado, né, influenciando diretamente ali o teu intestino. Então, quando a gente pratica atividade física, primeiro você diminui a tua inflamação do corpo como um todo. O intestino inflamado, você cheio de gordura, você prejudica muita coisa. Então, com a prática do exercício, você diminui gordura, você desinflama, né? A prática do exercício físico também melhora o peristaltismo, né? Sim. Que é aquele movimento. Imagina eu lembro lá na escola, lá na biologia, quando a gente estudava isso, né? Então é como se fosse uma cobrinha aqui que tivesse um bolo alimentar. Exato. E esse bolo alimentar ele vai sendo esmagado aqui, ele vai passando para frente. Então imagina o intestino meio que parado. Exato. E tudo lento. isso é um músculo treinado, né? Que quando você treina os seus músculos, treina consequentemente também, né? Total. Então imagina a movimento. pessoa ali correndo, se movimentando, aquele intestino também ele vai estar se movimentando. Outra coisa super importante de uma forma secundária, quando a gente pratica algum exercício, a gente toma mais o quê? Mais água. A gente toma mais água. Cara, é impressionante a quantidade de água que eu tomo quando eu estou pedalando, quando eu estou na própria musculação, quando eu estou realizando alguma atividade, do que eu não realizar. Exato. Isso, para a saúde do intestino, é melhor ainda. Então, a gente tem esse movimento do peristaltismo, a gente consome mais água, a gente desinflama mais o corpo como um todo. Então, tudo isso organiza mais o nosso, né, todo o nosso sistema e você tem tudo de uma forma mais organizada, mais fluida. E aquelas pessoas que são constipadas ali, é um bom aliado para você também. Ali, né? Tanto a água quanto a movimentação dessa peristalse, né? Perfeito. E lá no intestino que vai ser absorvida essa água. Então, é uma dica muito importante, Diego. Então, você que está em casa, está no sofá, levanta e vamos fazer alguma atividade física, tá? E você vê que existe algum exercício melhor, Diego? O que é que você percebe assim, tanto para a saúde do intestino como para a saúde como um todo? Você acha que o aeróbico ou a musculação, como você vê, a gente tem que aliar os dois? Como você vê essa parte? Boa. Porque tem muita gente que diz, por exemplo, eu sou um exemplo. Eu sou menos chegado na musculação, eu gosto mais do aeróbico, né? Como você me conhece, a corrida, a bicicleta, a natação me pega mais. Já a musculação, como é que você vê isso? Não, é só o aeróbico, só a musculação, ou a gente tem que aliar os dois? Boa pergunta. Eu falo que fazer algo é melhor do que nada, né? Eu acho que essa é a melhor resposta. Então, se você é adepto ao Pilates, se você é adepto à dança, à natação, à corrida, começa. Importante faz é fazer. coisa. Né? A partir do momento que você pula um passo, né? Você já está mais treinado, já está mais na tua rotina. De fato, a melhor coisa é a gente aliar, né? Então, por quê? Porque existem os nossos sistemas. Existe o sistema cardiorrespiratório, existe o sistema musculoesquelético. Então, se eu treinar só um, o outro vai ficar deficiente. Então, o melhor dos mundos, por exemplo, eu estou numa pegada de treino agora, até eu vou falar aqui, tive bebê, né? Isso, que muda a rotina como um todo, meses, isso é uma coisa eu que comum. gosto de praticar exercício, acordar cedo, deu um vendaval na nossa vida, né? E aí o treino não ficou a mesma constância. E na última semana eu pensei, não, eu preciso voltar. E para voltar, eu mesmo fiz um projeto comigo, que é o projeto Retomada 30D. Ou seja, são 30 dias de qualquer exercício físico, acima de 25 minutos. Estou até compartilhando no Instagram. Sim. E pedindo para a galera vir junto. Vamos lá, pode marcar aí também a hashtag, né, o desafio. Retomada 30D, né? Hashtag Retomada 30D. Então, com isso, Danilo, cara, faz alguma coisa e coloca na tua rotina. Tem que virar rotina, sabe? De nada adianta
Fui na praia, corri 10 É, quilômetros, mas e depois? E no outro dia, e no outro dia? exato. Então, dentro do meu treino, eu sempre divido uma parte de mobilidade, que é manter a flexibilidade ali dos músculos, uma mobilidade articular melhor, manter o corpo mais alongado. Eu tiro uma parte para fazer o aeróbico, né? E Sim. eu tiro uma parte para fazer a musculação. Nossa. Claro que tem dias, né, como o dia de pedal, a gente acaba subindo um pouco mais o aeróbico, mas a musculação é como se ela fosse uma capa de proteção. Aham. Ela vai proteger o teu corpo, vai proteger o teu corpo contra lesões também, né? Você que corre, pedala, nada, Isso. né? É super importante você proteger as tuas articulações e com a musculação você vai conseguir muito Que isso. às vezes a gente deixa um pouco de lado também, né? Às vezes você tem que ir para uma academia, se deslocar, dificulta um pouco mais, né? A gente vê muito também, Diego, não sei se é tão comum assim, pelo menos às vezes eu mesmo, né? Às vezes eu saio, como uma pizza e quero exagerar no outro dia, tentando compensar, né? E o exercício, assim, exagero, né? Como você vê, às vezes a pessoa tem esse hábito, né? Vou exagerar um pouco na comida e vou tentar gastar essas calorias no exercício no outro dia. Boa, tudo aquilo que a gente tenta compensar, nada funciona, né? Seja no financeiro, É, seja na vida amorosa, seja em qualquer outra coisa. E na saúde ela também não é diferente. Não existe muito bem uma relação comprovada de, eu comi muito aqui e eu vou praticar muito atividade para que eu possa gastar tudo aquilo, né? Não significa que você comer uma pizza hoje, por exemplo, que você vai engordar 1 quilo, sim, né, exato. durante a Isso às vezes semana. as pessoas têm o hábito de se pesar, pelo menos na minha casa mesmo. Então eu vejo a pessoa comeu, aí vai se pesar, eita, engordei 2 quilos da noite pro dia. Mas tem aí outras coisas, Não, né? isso é volume, nada mais é do que um volume de comida ali dentro do seu estômago, junto com o líquido, e aquilo pesa, Exato. né? Então, imagina, pega uma pizza, embrulhar ela toda, ver o bolo que fica aquilo ali, né? E o bolo que você vai comendo, o bolo alimentar, ele vai pesando. Não significa que aquilo se transformou em gordura. Gordura. Só que se você faz isso hoje, você faz amanhã, você É. faz um pouquinho mais depois, é tudo uma relação de gasto e ganho. Se eu boto muito mais para dentro do que gasto, eu vou aumentar o meu peso. Por exemplo, Danilo, faz acho que mais de 10 anos que eu tenho uma variação de 2 quilos para cima e para baixo, né? Então, meu peso ali normalmente é 80 quilos. Às vezes, se eu não estou treinando tão bem, eu vou para 81,5, 82. Se eu estou bem treinando, eu vou para 78, 78,5. Então, não fujo muito disso porque eu me policio também Isso. ficar prestando atenção nesse equilíbrio. Porque o difícil é isso, né? A gente conseguir manter, né, Diego? Porque a gente sabe que muitas vezes você gosta do exercício, mas não consegue manter uma rotina, né, de exercício físico. Então, como a gente vê, a gente precisa tentar facilitar a nossa vida para ter essa rotina da atividade física. Perfeito. E é aí onde entra, né, a inovação, as tecnologias, né? E uma coisa que eu achei fantástico, né, e sou aluno, né, do seu aplicativo, o Personal Digital, que eu vi que revolucionou assim a forma da gente lidar com a atividade física, né? Muitas vezes eu estou na correria do dia a dia e chego em casa e consigo fazer o meu exercício Aham. físico através disso. Não consigo ir para uma academia, mas eu consigo ali abrir um aplicativo com a ajuda da tecnologia e a gente consegue fazer um exercício estruturado com essas bases que você Perfeito. falou. O aeróbico, a musculação, o alongamento. Então isso é fantástico, é inovador. Da onde veio essa ideia, Diego? Me conta aí um pouquinho sobre isso. Massa, para quem não sabe, né, eu sou fundador do aplicativo Personal Digital, nascido em janeiro de 2021. Hoje a gente Oh, está no Brasil todo, né, são mais de 500 mil downloads, então eu fico muito feliz do impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, Danilo, nasceu da ideia de eu, como profissional de educação física, lá atrás, cara, eu imaginava assim: será que um dia eu vou dar aula para um aluno, ele estando na academia? E eu não vou estar lá, mas eu vou me conectar com ele, talvez por uma videochamada, e vou conseguir dar aula para ele. Isso era a minha, olha né? que Eu interessante, né? ficava pensando isso. Então, ao invés de eu fazer somente para mim, eu disse, não, eu quero ajudar a minha classe. Quero ajudar mais profissionais, e eu ajudando mais profissionais, eu vou ajudar mais pessoas. E aí, na época, eu já vendia cursos online, já estava dentro do digital,
né? E eu pensei, tive essa ideia, por que não fazer um aplicativo para ajudar essas pessoas? Então, desde o do nascimento ali, ele vem crescendo cada vez mais. Hoje ajuda milhares de profissionais de educação física a atender os seus alunos de forma remota. Então, cara, eu tenho alunos como você, né, que está lá no triatlon, e aí você viaja muito. Você muitas vezes diz, eu não tenho muito tempo, ajuste o treino para fazer o treino em 30 minutos, em 40 minutos. Né? Eu lembro que você falou, Diego, no primeiro mês eu treinei mais do que eu treinei no último ano. Exatamente, né? Então isso é uma importância muito grande que facilita muito a tecnologia aliada a nós. Então isso é um caso real mesmo, né? Então assim, em um mês eu treinei mais o treino de musculação, a minha aderência à musculação foi muito maior através dessa facilidade e a individualização que você consegue Perfeito. proporcionar com o personal digital. Então isso eu achei fantástico, né? Massa. E Danilo, eu tenho alunos 60 mais, cara. Eu Isso. tenho uma aluna que ela mudou a vida dela, sim, praticando o exercício junto com o programa alimentar. E desde o primeiro momento ela me conhecia, eu dava aula para a filha dela, particular e tal, presencial. E ela disse, Diego, eu vou entrar, mas meus horários são meio malucos. Tem como fazer esse acompanhamento no aplicativo aí? Eu disse, tem. E aí estruturei o treino dela de uma forma simples, né? E ela começou hoje, está há 4 anos, já perdeu mais de 30 quilos, né? E não para de treinar. Uma das alunas, Thelma, o nome dela, se ela estiver assistindo aqui, parabéns, Thelma, ela é um exemplo. A frequência de treino dela é de segunda a sexta ali, ó, certinho. Então, traz muita facilidade. Hoje as pessoas, elas compram pelo celular, Exato. elas fazem um pagamento pelo celular, elas pedem um carro, um Uber pelo celular. Então, a rotina das pessoas mudou quanto o uso do celular. E por que não o treino não estar lá dentro também? Exatamente. Né? E aí o aplicativo vem para uma facilidade até monetária, financeiramente. Ah, não quero contratar um personal trainer particular, individual, presencial, mas eu quero ter uma estrutura de treino. E tem A essa tecnologia ajuda flexibilização, com né, isso. do horário, tudo isso, né? E você tocou num ponto muito importante, Diego, porque o público 60 a mais está crescendo a nossa longevidade e tudo. E talvez esse treino que você faz com ela há mais de 4 anos já é aquele treino que vai permitir ela levantar com mais facilidade do sofá, pegar uma coisa no Brincar chão, com o então, neto. assim, brincar com o neto, passar mais tempo. Então isso é muito bom, né? Trazer essa qualidade de vida, né? Porque a gente vê que o músculo, ele realmente é qualidade de vida, né? Cara, faça exercício físico, não importa a quantidade, apenas comece, né? Ah, Diego, o exercício físico muito exaustivo, ele prejudica? Sim. Aí a gente já está falando de um nível de atleta, aí Isso. com muita intensidade, aí já vem o aumento de cortisol, vem um processo inflamatório, inclusive. Aí, mas são poucas pessoas que chegam nesse nível, né? A maioria nem sai do sofá. Então a nossa guerra, a nossa briga é para você sair do sofá, você dar frequência, constância e colocar isso dentro da tua rotina. Isso é igual se alimentar, é igual fazer qualquer outra coisa, tem que ter rotina nisso. Exato, Igor. E o que a gente vê muito também, é que você falando nessa rotina, é que às vezes eu percebo que o cara não treinou na segunda, aí já não começa a ir na terça, já não fui segunda e terça, já não vou na quarta, deixa para a próxima semana. Qual é uma frequência interessante, né, que a gente pode estruturar isso? Bom, eu falo que existe o ciclo do bem e o ciclo do mal. O ciclo do mal cara, faltei hoje, faltei depois e tal, aí tô chateado comigo mesmo, hoje eu vou comer um doce. Aí já que eu comi um doce, eu vou comer uma pizza também. Ah, eu já não tô treinando, eu vou abrir aqui um refrigerante. E aí você se permite, sabe? Se permite cada vez mais. Quando isso acontece, teu processo inflamatório começa a aumentar, tu tem mais açúcar ali circulando dentro do teu sangue, tu começa a aumentar de peso, aí é um aumento de peso mesmo de gordura, porque vai se acumulando essas calorias. Isso. Você fica mal-humorado, você fica mais letárgico, que é mais lento, você não fica bem com você se olha no espelho, então é um ciclo do mal, sabe? As coisas vai desencadeando cada vez mais outra coisa pior, ruim. Né? Um espiral que ele puxa para baixo e você se sente sem conseguir sair disso. Né? Isso, aí o ciclo do bem. Cara,
como eu te falei, eu mesmo estou fazendo um desafio comigo e estou arrastando uma galera. Exato. Então é todos os dias uma dosezinha a mais. Então começa com, e aí, qual o tempo mínimo? Começa ali com seus 15, 20 minutos, faz uma caminhada, faz uma atividade em casa muitas vezes, dá para fazer, né? E vai aumentando isso progressivamente. Então para mim a frequência, né, a rotina, a constância, ela é a charada do ciclo do bem, porque você começa a se movimentar, aí você tem uma comida ali, aí você fala, não, eu já comecei a treinar, vou comer isso não. Não vou tomar esse Exato. refrigerante. Aí você já vê a roupa um pouquinho mais folgada. Aí você diz, não, eu vou amanhã de E novo. já vai lhe incentivando você mesmo, né? Vendo os resultados Aí positivos, quer né? ver melhor outra pessoa chegar e falar assim, caramba, Danilo, como tu tá bem, como tu tá mais magro, tá mais forte. Aí você diz, não, eu vou mais, eu vou mais. E Então, cada vez você é vai o ciclo querendo do bem. melhorar, né? Então isso é muito interessante. E com o aplicativo, né, com o personal digital, você consegue fazer isso, popularizar e ter esse acompanhamento, né? Então, muito interessante isso. Perfeito, com o personal digital, né, o aluno ele consegue, daí como é que funciona? Então, imagine que você está entrando na primeira vez, você vai responder um questionário de avaliação, você vai colocar suas fotos para você depois comparar você com você mesmo. Você, depois de eu ter as fotos, ter todas aquelas informações, eu vou prescrever um treino, né, para você. Diego, tem um pouco tempo. Eu vou treinar na academia em casa, eu vou fazer isso, beleza, vai ter um treino organizado para você. Danilo, toda vez que você dá um check-in, essa semana eu mandei uma mensagem para você. Danilo, tá faltando check-ins aqui, não tô vendo. Né? Você tava viajando e tudo mais. Toda vez que você dá um check-in lá de treino realizado, eu tenho um sistema aqui que aparece em tempo real, eu sei em tempo real, a hora que os alunos executam os treinos. E se eu abro dentro do teu perfil, eu sei lá, durante um mês, a semana, quantos treinos Danilo fez. No total, né? Então, à distância, eu vou conseguindo te acompanhar, vou te incentivando, vou estando cada vez mais próximo de E a ti. gente tem muito esse feedback, né? Eu me surpreendi no primeiro mês que eu vi que eu treinei tanto, né? Esse Legal. mês eu não vou olhar tanto, mas que eu entrei nesse ciclo do mal, como você diz, é muito trabalho, muitas coisas, mas a gente sempre pode recomeçar, né? É, E, cara, isso é vida real, né? Isso é vida exato, não real. é? Você nem sempre vai estar numa constância 100% durante todo o ano. Você vai existir meses que você vai estar mais, que você vai estar menos. Mas o que você não pode deixar é o ciclo do mal de consumir para Consumir, sempre, né? né? E oscila, né? Você às vezes trabalha mais, tem que dar mais atenção na família. E você não precisa se cobrar tanto, né? Que hoje em dia a gente vê as pessoas se cobrando muito, né? Sobre essa perfeição, que tem que estar tudo bem ajustado e já desiste logo. Então isso Ô Danilo, como eu te falei, a gente teve bebê, né, Cauê, tal, com 6 meses, e cara, eu fiquei me autoavaliando de viver o momento. Eu nunca tinha sido pai, não sabia o que era a rotina de acordar de madrugada, de perder mais sono, do sono estar, né, quando mexe no sono, mexe no seu mexe com tudo. fisiológico, mexe com tudo. Então, durante esse período, eu fui me autoavaliando. No primeiro momento, eu fiquei bem chateado porque eu não estava conseguindo manter aquela rotina de treino que eu tinha antes, né? Mas depois eu dei uma relaxada no sentido de, cara, o que é a prioridade agora? Não, a prioridade é o filho, a família. Eu vou me manter ativo, mas vou diminuindo um pouco a frequência. E depois eu estou no exato momento que eu estou agora retomando a frequência. Só que um ponto importante, e você deve viver isso. Quando você vai pedalar de manhã cedo, às vezes saindo até de madrugada, o que é que você É. faz no dia anterior? A gente já deixa tudo organizado, se programa, né? Pra tentar fazer as coisas andarem o mais fácil possível, né? Isso aí, você deixa a roupa Tá organizada, a tudo sapatilha prontinho. lá no lugar, a meia que você vai calçar, né? O relógio lá Tá já carregado ou carregado. não. Então eu sempre falo isso. Tem duas coisas importantes que a gente vai falar aqui. Quer manter uma rotina maior de exercício físico? Treine em grupo. Procure um Exato. grupo. Né? A gente vive um pouco pedal ali, a corrida, e é completamente grupo. Né? O Exato. E grupo o você grupo vai do pedal mais. da gente foi o que me incentivou até a conquistar o meu Ironman. Porque, como eu disse lá Perfeito, no grupo, sem aquele grupo eu não ia ter conseguido, porque a bicicleta me dificultava muito. Então, essa é uma perfeito. dica muito importante, Diego. O grupo ajuda bastante. Grupo, tarefas em grupo. E a outra coisa é você. Hoje eu estou estruturando a minha rotina de amanhã. Então hoje eu vou dormir, eu sei que horas eu vou treinar amanhã. Eu já coloco na minha cabeça
qual é o horário que eu vou treinar amanhã. E já separa o tênis, deixa a roupa mais organizada ali. Porque se você ficar pensando, não, amanhã, a hora que der eu vou treinar, e você não vai. É. Você vai deixando para depois vai deixando escanteado, vai chegar à noite, você está extremamente cansado e você não E vai. é mais difícil, né? Aí É você mais já fica difícil. cansado, já quer pedir um iFood, uma Perfeito. coisa que já vai lhe pegar mais para baixo, vai tirar da sua rotina, não vai sair naquela alimentação saudável, né? Perfeito. Então é muito importante essas rotinas, né? Os hábitos para uma coisa ir aliando a outra e ter essa engrenagem do bem, né? Para você conseguir ter uma alimentação saudável, sono e atividade física ajudando em tudo isso. São escolhas, né? Escolhas da vida. Como é que você escolhe viver, né? Eu sempre faço essa pergunta também. Como é que você escolhe viver? Tem muita gente que às vezes está fazendo uma dieta, aí chega no aniversário, não vai comer torta não vai comer esse doce e tudo mais. As pessoas que elas têm o poder de escolha, né? Quando você está fazendo uma dieta, um treino mais arrojado ali, você escolhe comer ou não comer. A pessoa que não tem um estilo de vida mais saudável, ela não consegue escolher. Ela sempre vai comer aquilo mais gorduroso, aquilo que tem mais açúcar, porque ela é sucumbida por aquilo e ela não tem a mentalidade treinada para dizer, não, hoje não, sabe? E se você vai melhorando todos os dias, 1%, não, hoje eu vou diminuir o café, porque o café eu tomo com açúcar. Então, se eu diminuir um pouco mais o café, logo eu vou consumir menos açúcar, né? E você vai aos poucos melhorando a tua rotina alimentar ali também, junto com a atividade física, e você vai colher os frutos disso. Isso, Diego, é uma coisa muito importante esse tema que você tocou das escolhas, né? Porque para mim a atividade física ela é um pilar muito importante na minha vida e ela me ajuda a ter essa fortaleza mental, né? Ela faz essa resiliência, né? Você conseguir ir além, fazer escolhas melhores, né? Eu vejo quando eu estou num ciclo bom de treino, de exercício, minha mente funciona melhor, eu consigo tomar escolhas melhores, né? Flui tudo mais fácil, né? Danilo, costumo falar também que você é sua principal máquina. Então vamos lá, vamos olhar para Danilo. Danilo, pai de quantos? Dois Dois? meninos, né? Uma Pai de menina. dois. Esposo, médico, empresário, toca podcast, várias reuniões por dia. Cara, tu é a própria máquina ambulante ali. Tu tá passeando por vários papéis a todo momento. Se essa máquina falhar, será que pessoas que dependem de você é um carretel, né? Exato, São coisas que vão desandando. Então, se você falhar, você vai deixar de atender primeiro a sua família, exato. você vai deixar de atender os seus pacientes. Olha a quantidade de coisas, É uma né? cadeia que vai se desgastando, né? Perfeito. Agora, se Danilo tá bem, o corpo tá bem, os músculos estão bem, a cabeça tá boa e tudo isso vem sendo favorecido a partir do treino, cara, você é a principal máquina. Tem gente que quer ganhar mais dinheiro, por exemplo. Se você tiver com a máquina mais treinada, você vai pensar melhor, você vai Exato, estudar melhor, você vai ter mais energia, né? E você consegue sustentar a energia por mais tempo. E aí você se torna mais produtivo. Sem falar da saúde do intestino, exato, né? né? O quanto isso é importante, mas volto a dizer, você é a sua principal máquina e é nela que você tem que dar atenção. Exato, é uma forma de amor, né? Você se cuidar para poder ajudar as pessoas próximas, né? A sua família, a seus, no seu trabalho e doar cada vez mais e com a saúde cada vez melhor, né? E o pilar fundamental é isso, a nossa atividade física. É isso, imagina você, um filho seu sofrer, Deus me livre, sofrer um acidente, você ter que carregar no braço e você não Não conseguir, consegue. né? Uma pessoa próxima a você, você precisar socorrer ali, você não conseguir. Então, esses dias eu estava num grupo e o cara estava me contando de um acidente que ele sofreu numa escada rolante, Ó, né? Tava com a mochila, uma mala lá, se desequilibrou e tal, né? E ele mesmo falou assim, poxa, eu pesando mais de 100 quilos, não tenho tanta força e tudo mais. Então, por isso, né, acabou caindo, se desequilibrando e tudo mais. Então, olha que um simples, às vezes um segurar, ter mais força ali, você já
não teria acontecido esse acidente, já não teria prejudicado outras pessoas Isso. também. Mais força na mão, né? Se tivesse uma mão mais treinada, o hábito do exercício físico, da musculação, que a gente Total. bate muito, porque não. A gente precisa mesmo de músculo, né? É muita qualidade de vida e isso é o que a gente vê mais que traz prejuízo, mais mortes até nos pacientes idosos, né? Porque quebra o fêmur, porque não tem uma musculatura forte, né? Então é muito importante você em casa iniciar uma rotina de atividade física. Começa, como o Diego falou, se mexer é melhor do que não fazer nada, né? Isso. Então você começa uma atividade física, uma caminhada, uma dança, o que você gostar, né? Em grupos, jiu-jitsu, futebol. O importante é fazer e ter esse movimento para você ganhar qualidade de vida. E com essas novas tecnologias a gente consegue ajustar mais. Você não tem mais a desculpa, eu não tenho uma academia perto de casa, eu não tenho nada. Porque realmente, como eu converso com o Diego, às vezes lá em casa, muitas vezes o treino eu faço na sala de casa mesmo. Eu Perfeito. pego um livro pesado, eu faço flexão. Então, isso você consegue individualizar muito bem para cada rotina de cada pessoa, né? Perfeito, a tecnologia está aí a nosso favor, né? Eu fico feliz que com esse projeto do personal digital, eu imagino não, né? Eu tenho uma certeza, são mais de 60 mil pessoas treinando lá na ponta final. Impactadas, né? Então eu olho a quantidade de saúde que a gente leva para as pessoas. Essas pessoas, é legal chegar numa academia, chegar num espaço e ver uma pessoa usando um aplicativo ali. Um dia desse eu tava treinando na academia e o cara com o aplicativo, e eu tenho uns vídeos que eu gravei, né, fazendo Uhum. exercício. Aí o cara Olhou olhou pro assim, aplicativo, olhou pra mim, tipo assim, poxa, cara parecido, né? é, Aí eu cheguei próximo e disse, parece com esse cara aí, né? E ele disse, poxa, é você? Como assim? Aí eu uhum. disse, não, eu sou o fundador, sou o dono e tal. E a gente bateu o maior papo. Mas é muito legal e eu fico feliz que está ajudando centenas de milhares de pessoas, né? Que legal, Diego. Eu espero que esse podcast seja um pontapé inicial para você em casa começar uma rotina de treinos, de atividade física para ter todos esses benefícios, né? Físicos, mentais, da sua saúde como um todo e além a do intestino também. Então, Diego, foi um enorme prazer para mim, uma alegria muito grande ter você aqui, meu amigo. Parabéns por esse empreendedorismo com a tecnologia. Você está conseguindo impactar tantas vidas e mudar tantos hábitos, né? Começar por mim, né? Que já melhorei Legal. bastante e espero continuar melhorando com isso. Diego, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final para os nossos telespectadores que assistiram esse bate-papo. Deixe suas redes sociais, onde a gente consegue te encontrar, como baixar, né, o Boa. personal digital e que ele continue fazendo esse impacto positivo, né? Esse ciclo do bem, né? Vamos ser uma corrente para aumentar esse ciclo do bem. Perfeito. Tem uma frase que eu gosto de falar, Danilo, que é: se você não faz por você, por quem você vai fazer? Então, muitas vezes é pelo seu filho, é pela sua esposa, é pelo seu neto, né? Já pensou você não conseguir brincar com seu filho? Já pensou você não conseguir ajudar um familiar seu? Já pensou você não pegar o seu neto no braço, não conseguir brincar com seu netinho e tudo mais? Então, a atividade física vai muito além de estética, né? O treino ele vai te ajudar a ter uma longevidade, uma vida cada vez melhor, né? Teve um episódio na minha vida também, hoje se fala muito sobre a saúde mental. Sim, E teve um episódio da minha vida que eu estava ruim mentalmente e eu sabia que fisiologicamente eu estava descompensado. O que foi que eu fiz? Foi uma das épocas que eu mais treinei e me alimentei bem. Danilo, em 30 dias, cara, eu saí de um quadro de episódios assim completamente diferente, né? Tanto psicólogo como psiquiatra, naquele momento disse, Diego, você foi um dos caras de caso mais rápido que eu vi sair de um lugar para outro lugar, simplesmente porque eu foquei no treino, na minha alimentação, regulei o meu isso. fisiológico e saí daquele quadro. Então, se você não faz por você, por quem você vai fazer? E aí, quando você faz atividade física, né, libera hormônios do bem junto com a alimentação. Então, que mensagem bonita, né, Diego, para quem estiver passando por um momento difícil. Foque em você, faça por você, pela sua família. Entre nesse ciclo do bem. Eu acho que a mensagem que fica aqui, Diego, hoje é focar e sermos uma corrente do ciclo do bem, né? Perfeito. E quem quiser me achar nas redes sociais, né? O Instagram é mais fácil de achar, Diego Medeiros Mentor.
Me acha lá, me manda um direct, diz aí como é que funciona, manda dúvidas para mim, vou ter maior satisfação e prazer de te ajudar também. Obrigado a todos, esse foi mais um episódio do Saúde do Intestino, que bate-papo legal. Se você acha que alguém merece escutar esse bate-papo, que vai fazer bem, vai entrar nesse ciclo do bem, manda para eles, compartilha e até o próximo.